Olá, meu nome é Heloísa, eu sou estagiária do curso de Ciências Biológicas, licenciatura da UERJ, e hoje eu vou dar aula sobre répteis, essa aula é direcionada para o segundo ano do ensino médio. Eu vou falar algumas características gerais dos répteis, né? Eles possuem o corpo coberto por uma epiderme, por uma pele muito queratinizada, né, espessa de queratina, e a queratina ela é uma proteína impermeabilizante. Nós, mamíferos, nós possuímos uma camada fina de queratina na nossa pele, isso faz com que a gente não perca água, muita água para o meio, né? A gente perde água através da transpiração, mas porque a gente possui poros, né? Nós possuímos poros. Os répteis, eles não vão possuir, né, poros, e eles vão possuir essa pele espessa de queratina, o que faz com que a pele deles seja bastante impermeável, né? Essa pele queratinizada, ela pode adquirir diversas formas, estruturas diferenciadas, tá? Pode vir em forma de carapaça, como é o caso das tartarugas, ou pode vir em forma de escamas, também, como é o caso das serpentes, e também pode vir em forma de placas ósseas revestidas por queratina, como é o caso dos crocodilos, jacarés, etc. Então, aqui eu tenho a imagem de uma pele queratinizada, né? Essas placas ósseas cobertas por queratina de um crocodilo. A gente dá para ver aqui que é bem grosso, né? E eles também vão apresentar pulmões bem eficientes nas trocas gasosas com o ambiente aéreo, tá? Então, eles vão possuir essa respiração pulmonar bem eficiente, e essas duas características de respiração pulmonar eficiente e epiderme queratinizada, né, a pele queratinizada, vai fazer com que eles se adaptem a esse meio terrestre, esse meio em terra firme. Tem uma outra característica também, que é com relação à sua reprodução, que vai fazer com que eles conquistem totalmente o ambiente terrestre, mas eu vou abordar ela um pouquinho mais para frente, tá? Eles vão possuir também a presença de glândula lacrimal, tá? Vão possuir também pálpebra, a glândula lacrimal para poder fazer a lubrificação desse olho, né? Porque eles vão estar num ambiente, vivendo em ambiente seco. Então, vão possuir glândula lacrimal para poder lubrificar o olho. Vão possuir também pálpebra para poder proteger esse olho, tá? Das impurezas, das poluições. E vão possuir também uma membrana chamada membrana nictitante, que é uma membrana que fecha o olho na horizontal, tá? Tipo uma cortina. Os gatos e as aves possuem essa membrana. Se você tem gato em casa, repara, quando ele vai abrir o olho devagarzinho, você percebe que tem uma membrana que fica na horizontal, tá? Essa membrana nictitante. Nós, seres humanos, possuímos um vestígio dessa membrana aqui no cantinho dos olhos, tá? E os principais representantes desse grupo são as serpentes, os lagartos, jacarés, crocodilos, jabutis, tartarugas, entre outros. Os répteis possuem tamanhos que variam entre poucos centímetros, como no caso de alguns lagartos, até muitos metros, como é o caso de algumas serpentes, tá? E os répteis, assim como os anfíbios e a maioria dos peixes, são considerados animais de sangue frio, digamos assim, porque eles não utilizam o calor gerado no seu metabolismo, o seu calor interno, para controlar a sua temperatura corporal. Eles utilizam o calor externo para se aquecer. Então, eles são chamados de ectotérmicos. Você lembra que eu falei para vocês que endotérmico é aquele ser que consegue produzir calor interno para manter a sua temperatura? Endo quer dizer interno, né? Quer dizer dentro. E ecto quer dizer fora, tá? Quer dizer externo. Térmico, temperatura. Então, os répteis, eles controlam essa temperatura pelo meio externo, tá? Então, como é que eles fazem para poder se aquecer? Eles ficam lá termorregulando, tomando sol, tá? Não é o caso dos mamíferos, os mamíferos e as aves são endotérmicos. Os répteis, eles são divididos em 4 ordens, tá? Escamatos, quelônios, crocodílios e rincocéfalos, tá? Vou falar de duas em duas. As duas primeiras ordens que eu vou falar são os escamatos. Escamatos e quelônios. Os escamatos
são os répteis mais abundantes e diversificados, né? E são representados principalmente por serpentes e lagartos. Aqui eu trago foto de algumas serpentes, né? Serpente de camaleão, iguana, algum lagarto. E também temos a ordem dos quelônios, que vão reunir tartarugas, né, marinhas e de água doce, jabutis e cágados. As tartarugas, elas possuem esse casco mais afilado, digamos assim, né? Mais achatadinho, vão possuir nadadeiras, porque elas passam grande parte da vida, né, nadando no ambiente aquático, então elas são ótimas nadadoras. Os jabutis, perdão, os jabutis, eles já vão possuir um hábito de vida estritamente terrestre. Então, eles não vão saber nadar, eles não possuem estrutura para poder nadar, tá? As patas deles não são nadadeiras, são patas colunares, que são ótimas para pisar em terra firme. E o casco dele é abobadado, tá? Que significa que ele tem esse formato aqui, que lembra o formato de uma abóbora, é muito curvo, tá? Então, eles não possuem essa característica do nado. E os cágados, eles já possuem o hábito de nadar, eles conseguem nadar bem, e ao mesmo tempo eles também conseguem se locomover bem, tá? No ambiente terrestre também. Eles possuem, o casco deles não é tão curvo, né? Não tem esse formato abobadado como o do jabuti. As patas deles não são colunares, né? Mas conseguem andar muito bem em terra firme. E para o seu nado, eles têm membranas interdigitais, que vão auxiliar muito, né, para eles nadarem, para eles conseguirem nadar direitinho. Então, essas são as diferenças entre esses três quelônios, tá? E é tudo tartaruga? Tudo é tartaruga? Você já pensou que tudo fosse tartaruga? Isso é uma coisa muito interessante. Eu trouxe esse meme aqui para mostrar para vocês que o senhor ele encontra um jabuti, né, no quintal da casa. Encontrei esse carinha aqui andando no quintal hoje. E ele joga na água, achando que está devolvendo para a água, né? Por achar que tudo é tartaruga. E a pessoa que ele mandou mensagem falou assim: você jogou ele na água? Gente, ele é um jabuti, ele não sabe nadar, né? Ele não sabe de fato nadar, ele não é nem um pouco preparado para nadar, então muito provavelmente ele deve ter morrido afogado. Isso é muito, né, triste, mas é importante a gente saber a diferença desses seres, se esse senhor tivesse aprendido, tivesse uma aula de répteis, ele certamente não teria feito isso, né? Isso é falta de conhecimento sobre esses animais. Temos também a ordem crocodílios, tá? Dos crocodílios, que reúne crocodílios, gaviais, jacarés, que vivem em rios e lagos de água doce em regiões quentes, tá? Os crocodilos, eles vivem em água doce e ou salgada, enquanto os jacarés, eles vão viver somente em água doce, tá? Os jacarés e os crocodilos possuem uma visível diferença nos dentes, tá? Que tem como diferenciar eles assim. Os crocodilos, eles vão apresentar o quarto dente, que é esse bem aqui, não sei se estou conseguindo apontar bem, esse dente bem aqui que eu estou contornando, o quarto dente do maxilar inferior para fora e encaixado numa cavidade lateral da parte externa da boca, tá? Então, esse quarto dente aqui do maxilar inferior, ele fica para fora no crocodilo. E aí, esse dente ele fica exposto até quando o crocodilo tá com a boca fechada, que dá para ver, né? Ele com a boca fechada e o dente aqui exposto. No jacaré, esse dente ele fica escondido, dá para ver que o jacaré está com a boquinha fechada e esse dente ele não está à mostra. Então, essa é uma forma de diferenciar os jacarés e os crocodilos, tá? Tem a ordem dos rincocéfalos, que vão reunir as tuatares, tá? Que são esses animais aqui, bonitinhos, né? E esses animais, eles possuem somente 2 espécies viventes, ficam restritas à região da Nova Zelândia. Com relação à reprodução desses animais, são animais dioicos, tá? Que tem essa separação entre macho e fêmea, e são ovíparos, que o desenvolvimento embrionário acontece dentro do ovo, como eu falei para vocês. Os espermatozoides, eles vão ser eliminados na cloaca da fêmea durante a cópula. A fecundação ela vai ser interna,
tá? Vai ocorrer dentro, a união dos gametos vai ocorrer dentro da fêmea, do corpo da fêmea. O desenvolvimento ele vai ser direto, sem estágio laval. A gente falou, né, nos slides passados, dos répteis serem adaptados ao meio terrestre, né, pela pele queratinizada e pela respiração pulmonar. Porém, a principal novidade evolutiva que vai permitir os répteis conquistar o ambiente terrestre totalmente vai ser o ovo amniótico, tá? Que é basicamente um ovo protegido de uma casca membranosa ou calcária, que no interior, né, vai conter o embrião e também vão formar estruturas extraembrionárias, como é o saco vitelínico, o amnion, tá? O alantoide, tá bom? E essas características vão permitir esses animais a sobreviverem, ao embrião sobreviver fora da água. Então, a conquista vai ser completa porque, além de respirar, né, sobreviver fora da água, ele também vai poder se reproduzir fora da água, tá? E essas estruturas extraembrionárias, características do ovo amniótico, também ocorrem em aves e mamíferos. E esse fato levou os sistematas, que são os cientistas que trabalham agrupando os seres vivos, né? Agrupando os seres, a reunir esses animais, tanto mamíferos, répteis e aves, num único grupo, que é o grupo amniota, tá bom? Que é basicamente o grupo que vai unir todos os seres que contêm âmnion. E o âmnion, ele é uma bolsa cheia de líquido que vai envolver o embrião e proteger ele da dessecação e de eventuais choques mecânicos, tá? Aí aqui eu vou mostrar para vocês nesse esqueminha o que serve cada estrutura extraembrionária. O âmnion, como eu falei para vocês, ele vai servir isso, né? De proteger contra choques mecânicos, contra dessecação, é essa bolsa aqui que vai estar envolvendo o embrião. O embrião está aqui dentro, né? O embrião do réptil. O saco vitelínico ou vesícula vitelínica, como está demonstrando aqui nessa imagem, é responsável por nutrir esse embrião, tá? E o córeo, que é essa membrana que está entre a casca, tá? Que está aqui bem grudadinho aqui na casca, vai ser responsável pelas trocas gasosas no meio externo. E também tem o alantóide, que fica bem aqui nessa parte aqui, entre o saco, entre a vesícula vitelínica e o embrião, e vai ser responsável por armazenar os rejeitos metabólicos desse embrião, tá? Então, o ovo dos répteis, assim como o das aves, contém água e alimento suficiente para todo o desenvolvimento embrionário acontecer. As trocas entre o embrião e o ambiente vão se restringir aos gases respiratórios que vão se difundir, né, que vão passar por difusão pelos envoltórios do ovo, né, pelo córeo. E aqui eu tenho uma imagem do nascimento de uma tartaruga, né, bonitinha, ela está acabando de nascer, e a gente tem como ver aqui, né, não tem como ver muitas estruturas extraembrionárias, mas é só para exemplificar, né, que é um réptil no momento do seu nascimento. Gente, a aula foi sobre isso, foi sobre répteis. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Muito obrigada pela atenção e essa é a referência.